Oi, oi, gente, tudo bem? Então, hoje, ó, já vimos aí o assunto de previsão do tempo, já vimos aspectos climáticos. Hoje nós vamos iniciar uma nova jornada aí nos assuntos de ciências, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre reprodução. É interessante que a gente saiba que existe hoje dois tipos de reprodução dos seres vivos, que é a assexuada, que a gente vai estudar hoje, e a sexuada, que a gente vai estudar um pouquinho aí mais na frente, tá bom? Então hoje nós vamos focar na reprodução dos seres vivos de forma assexuada, tá certo? Então vamos lá. Vamos entender o que é reprodução. Reprodução é uma característica de um ser vivo. Um ser vivo, ele é ser vivo porque diante de outras características ele se reproduz, tá certo? Então é uma das principais diferenças entre os seres vivos e aqueles que são considerados seres não vivos, tá certo? Então baseia-se na formação de descendentes a partir de um ou até mesmo de dois indivíduos, tá certo? Esses indivíduos, um ou os dois, eles repassarão a sua carga genética, o seu DNA, o seu RNA, sua carga genética para gerações futuras, tá certo? Garantindo aí a perpetuação da espécie, beleza? Então, reprodução, característica essencial para considerar um determinado indivíduo como um ser vivo, tá certo? Vamos para frente. Então, como eu falei, a gente vai focar na reprodução assexuada, e quando eu falo de reprodução assexuada, eu estou falando de um processo de formação de indivíduos por mitose. O que é mitose? É um processo de divisão celular, onde eu tenho uma única célula sendo dividida em duas, ou seja, uma célula-mãe sendo dividida em duas, certo? Os descendentes, ou seja, as células filhas, vão ser idênticas entre si, e o detalhe, vai ser idêntica à mãe, ou seja, vai ter a mesma carga genética, vai ter a mesma composição genética, tá certo? O progenitor ele vai se dividir, olha aqui a imagenzinha, ó, cálculo aqui, vou anotando aqui. O progenitor ele vai se, esse é o progenitor e ele vai se dividir em outro exatamente igual. E é o que a gente chama o clone. Fiz até aqui uma pequena menção, aquela novela da Globo famosa, O Clone, tá certo? E o clone significa o quê? Possui a mesma carga genética, o mesmo material genético do pai, do progenitor, vai ser, do pai não, perdão, do progenitor, vai ser a mesma carga genética do filho, tá certo? Bom, a reprodução assexuada tem uma vantagem, que é manter a característica da espécie. Afinal de contas, não vai ter alteração, não vai existir alteração do material genético. E é muito rápido de acontecer. Grandes resultados em número, né? Então vai ter muitos números de indivíduos em um pequeno espaço de tempo. É muito rápido, acontece muito rápido. Ou exemplo clássico, bactéria. Bactéria se divide todo o tempo. A cada 20 minutos uma bactéria se divide, a cada 20 minutos uma bactéria se divide. Tá certo? Então, a vantagem é que é muito rápido e mantém a característica. Porém, minha gente, manter a característica nem sempre é uma coisa boa. Manter a característica nem sempre é uma vantagem. Tem horas que nós precisamos mudar. Tem hora que algo precisa ser mudado para a gente se adaptar, tá certo? Se a gente, acostumado no calor, pegar um friozinho, a gente tem que ter algo para se adaptar, que seria aí o lençol, um cobertor, um edredom. Ou se a gente tá no frio, a gente precisa, acostumado no frio e chega no calor, a gente tem algo para se adaptar. A gente vai, bota uma roupazinha mais leve. Então a gente precisa fazer adaptações. E aí é a desvantagem, porque caso haja mudança nas condições ambientais, ou seja, mudança na condição do ambiente, olha o que vai acontecer. Eles não vão ter nada para mudar. Eles vão ser sempre a mesma coisa, sempre aquele mesmo jeito. Tá certo? Então eles vão ter dificuldade em caso de necessidade de adaptação. Vai morrer. Se precisar, bactéria tal só sobrevive no frio. Se chegar aí no calor, morreu. Tá? Por quê? Porque sempre, e morreu todo mundo. Não vai escapar nenhuma. Porque tem dificuldade de adaptações. Tá certo? Bom, nós temos aí vários tipos de reprodução assexuada. Perdão, a letrinha ali está errada, tá? Forma de reprodução assexuada. Nós estamos trabalhando assexuado. Então, divisão binária, brotamento, fragmentação, esporulação, partenogênese, divisão múltipla e multiplicação vegetativa. Professor, o que é isso? Vamos ver um por um.
Olha aí, divisão binária nós já conhecemos, já falamos. Também chamada de bipartição, vocês podem ver, e acostumam com isso. Lá na biologia, vocês verem, a partir do 9º ano, vai ter aí vocês vão perceber que a biologia gosta de vários nomes para a mesma coisa. Então, divisão binária, bipartição ou cisparidade pode ser considerada a mesma coisa, tá certo? E aí, esse processo vai ter cópias exatas do progenitor. As células filhas vão ser exatamente como a célula mãe, tá certo? E aí, quem faz divisão binária? A bactéria, o protozoário, algumas algas unicelulares, brotamento, reprodução assexuada por brotamento, também conhecida como gemiparidade ou gemulação. Sabe por quê? Porque esse brotozinho que você está vendo aí também recebe o nome de gêmula, tá certo? Então, pode acontecer tanto em seres unicelulares como em seres multicelulares. E aí, o que vai acontecer? Tá aí a esponja. Esponja, só lembrando, esponja é um animal, tá bom? Lembra do Bob Esponja. Bob Esponja é esse rapazinho que vocês estão vendo aí na imagem. Vai acontecer o quê? A esponja está se desenvolvendo, desenvolveu um broto, esse broto se soltou. Olha só, é como se fosse, tá? Comparando aqui, como se fosse uma mudinha de planta, mas lembrando, é um animal, a esponja, tá bom? Então, olha aí, vai se desenvolver uma outra esponja com o mesmo material genético aqui, tá certo? Vou pegar aqui a canetinha para vocês observarem onde eu estou falando. Olha aqui o broto. E aí esse broto vai se separar e vai aqui, vai montar, vai surgir um novo indivíduo a partir da... Isso é reprodução assexuada por brotamento. Vamos lá. Fragmentação. Existem animais, existem indivíduos que têm um alto poder de regeneração. Olha só, são super animais que se regeneram. Se eu pego uma faca e corto uma estrela do mar, que maldade, tio Alfredo. Se eu corto essa estrela do mar, ela vai ter o poder de se regenerar. E em vez de eu estar matando a estrela do mar, eu vou ter 2 estrelas do mar. Então, fragmentação é surgimento de indivíduos a partir de pedaços do genitor. Por causa de quê? Por causa desse alto poder, desse superpoder de regeneração que esses indivíduos possuem. Aí nós temos o caso da esponja também, o caso da planária, que é esse animalzinho lindo que vocês estão vendo aqui, que é engraçadíssimo. Se vocês olharem, é muito bonitinho esse olhinho dele aqui, coisa mais fofa, cuti-cuti. Vamos lá. Então, continuando, temos a esporulação, mais um tipo de reprodução assexuada. Minha gente, sabe, olha, fiz questão de colocar isso aqui. Quem nunca comprou aquele pãozinho de forma para fazer o seu misto, o seu sanduichinho ali, aí você observou e tinha uma manchinha pretinha assim no pão. Aí o que vai acontecer? Ah, tio Alfredo, eu vou só tirar esse pedacinho aqui, que já resolve e fica bom. Eu boto meu queijinho, não vou nem sentir nada. Olha só. Lembra, isso aqui acontece muito com fungos. Aquele negocinho preto que tem lá são fungos. E aí o que vai acontecer? Fungos liberam esporos, o nome, que são células especiais, são células resistentes, que suportam diversas situações mais adversas e extremas possíveis. Aí o que vai acontecer? Você engole aquele pãozinho, que gostoso, ketchupzinho, tal, maionese, delícia. Aí você vai colocar o fungo lá para dentro, os esporos do fungo. Aí quando chega no seu organismo, olha que ambiente bacana, que ambiente legal para eu crescer e se reproduzir normalmente. Aí você fica infectado com aquele fungozinho. Aí você vai começar a sentir náuseas e vômitos e diarreia. Por quê? Porque você comeu um pão cheio de bolor. Bolor é o quê? São funguinhos que ali estão, tá certo? Então, esporulação. Ah, não pode arrancar aquele pedacinho preto e nhame. Não, não pode. Não pode por quê? Porque ali continua os esporos, tá certo? No pão pode estar, você não está vendo pretinho ali, mas pode estar nos esporos. Olha aqui o tamanho dos esporos, olha o detalhezinho, olha para esse pãozinho aqui, olha a delícia. O que a gente está vendo pretinho é essa parte aqui, ó. Mas olha só, olha aqui, ó, olha o tamanhozinho dele, olha os esporozinhos. Então você não vai ver, você vai só comer. E quando chegar lá no seu sistema digestório, você vai começar a sentir algumas complicações. Vamos lá.
mais formas de reprodução assexuada, partenogênese. Exemplo clássico das abelhinhas. O que vai acontecer? Nós temos duas células sexuais, tá? Nos animais, por exemplo, nós temos, a maioria das vezes, né? Sempre, quer dizer, gameta masculino, gameta feminino. No caso do homem e outros animais, espermatozoide e óvulo. Pronto, bacana. Partenogênese. O que vai acontecer? Não vai precisar trocar material genético. Não vai precisar um espermatozoide fecundar um óvulo. O que vai acontecer propriamente dito? Um óvulo não fecundado vai se dividir. E ele vai se dividindo, se dividindo, se dividindo. Isso é o que a gente chama de partenogênese até formar um novo ser vivo. Olha só, o caso da abelha é muito engraçado, gente. A gente tem aqui, quando o espermatozoide se junta com o óvulo, ou seja, quando há fecundação, cadê minha canetinha? Tá aqui. Então, quando o espermatozoide ele se junta com o óvulo, que há fecundação, vamos formar zigoto. E aí, olha só, nesse caso aqui, pode ter tanto a formação da fêmea estéril como a fêmea fértil, que é a fêmea estéril, aquela que não consegue reproduzir, vai ser a abelhinha operária, e aquela que pode se reproduzir, que é fértil, vai ser chamada de abelha rainha. E aí, quando o óvulo ele não é fecundado, mas mesmo assim gera um indivíduo, nós temos o macho, que nós chamamos de zangão, tá certo? Então, esse processo aqui, esse aqui não. Esse aqui que eu estou marcando, está acontecendo fecundação. Então, é uma reprodução sexuada. Agora, essa aqui, onde o óvulo apenas se divide, nós temos aí a partenogênese, ou seja, o óvulo está se partindo, tá certo? E essa óvulo se partindo, se dividindo, se dividindo, se dividindo, sozinho, sem fecundação, a gente vai ser formado o zangão, tá certo? Então, continuando. Divisão múltipla, mais uma. Muito parecido com a questão dos esporos. Porém, o que vai acontecer aqui? Também conhecida como pluripartição ou esquizogonia, nós temos uma subdivisão. Eu tenho um núcleo na célula. Vocês já viram isso lá na sétima, não lembro agora, na sexta, mas vocês já viram isso no sétimo ou sexto ano. O núcleo da célula-mãe ele se divide em vários núcleos pequenos, originando células filhas, tá certo? Aí, olha só. Esses núcleozinhos pequenos, cadê a canetinha mais uma vez? Esses núcleozinhos pequenos vêm com um pouquinho de espermatozoide não, com um pouquinho de citoplasma, e aí forma cada bichinho desse aqui, chamado de micronúcleo, tá? Olha só, micronúcleo, vários micronúcleos, vai formar uma nova célula, um novo ser, tá bom? Bom, e aí, os mais clássicos, quando a gente fala com planta, a multiplicação vegetativa, fala mesmo mais específico vegetal, propagação vegetativa. E é muito importante esse tipo de reprodução assexuada por causa da sua utilização na agricultura e no comércio de mudas, tá certo? Como que é feito mudas? Nós temos a enxertia e a alporquia. A enxertia nada mais é do que a implantação de parte vegetal, pode ser um pedacinho do galho, em outro da mesma espécie, que ele vai se alimentar da seiva ali, daquele vegetal. E a alporquia é um processo um pouco mais detalhado, onde é feito anéis no caule, tá certo? E aí, a partir desses anéis que é feito no caule, forma-se raízes, tá bom? Então, primeiro passo, reprodução assexuada. Uma notícia boa, tio Alfredo não vai passar atividade ainda, tá bom? Mas podem já dar aí dando uma olhadinha no material.